Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do quadro Virando o Bicho. E hoje a gente está num formato mais que especial, né, Larissa? É sim, amiga. Hoje a gente está no formato de podcast. Logo lá no início, nós falamos para vocês que iríamos trazer várias versões, né, desse quadro. É realmente saindo fora da caixa. E hoje nós vamos iniciar essa nova forma aqui de podcast. Nós temos uma convidada muito especial, que logo nós vamos falar para vocês. E também abordar vários temas. A gente falou sobre empreendedorismo, o papel da mulher, que é muito importante, assuntos veterinários. E agora nós vamos trazer para vocês uma advogada, tá? Que ela é especialista em direito previdenciário. Ela é empreendedora, mãe de 2 princesas lindas. Ela também é youtuber, tá, gente? Professora e nada mais é do que a Priscila Souza. Oi, amiga! E também minha amiga. Isso, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participar desse movimento, tá? Por quê? Nós, mulheres, a gente tem crescido muito, a nossa vida profissional, a nossa obrigatoriedade de trabalhar fora, de cuidar da casa, de cuidar do marido, ficar bonita, ser profissionais de sucesso. Gente, vocês sabem, eu sei, e todas nós mulheres sabemos como isso é difícil. Então, assim, eu só tenho que parabenizar vocês. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história para vocês, falando um pouquinho sobre o direito previdenciário para vocês, porque eu sei que é uma parte que muitos veterinários não se preocupam. E aí a gente vai estar aqui com esses assuntos muito especiais. Eu só tenho mesmo que agradecer pelo convite e parabenizar vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada. Para a gente é uma honra você estar aqui abrindo o nosso primeiro podcast, nosso formato podcast, né? Obrigada pela parceria, obrigada pela presença, né? E a gente está muito feliz de você estar aqui. Pri, e o mais interessante que o nosso canal, ele tem muitos médicos veterinários, né? E também bastante estudante que já pode estar pensando de forma mais diferente na sua carreira profissional. E muitos veterinários são autônomos, tá? Trabalha por conta. Por isso nós achamos muito importante trazer esse tema aqui com você, falar também sobre nossa realidade. E gostaria que você explicasse um pouquinho dessa diferença de INSS, Previdência, para deixar bem claro. Esse vai ser um tema que a gente vai falar bastante no episódio de hoje e esclarecer muitas dúvidas. Então, vamos lá. Então, a parte previdenciária, para quem não sabe o que é, gente, é a parte da previdência, a gente prevenir. Muitas pessoas, inclusive, eu cheguei aqui, elas me perguntaram, qual a diferença entre INSS e Previdência? Para te ver como o médico veterinário, ele é deficiente nesse assunto. Então, e não só nós, na nossa profissão, como eu também ligo para a Shirlane de vez em quando, amigo, meu cachorro caiu da escada, o que eu faço? Ele vai morrer? Não, calma. Então, assim, cada um tem as suas dificuldades e eu brinco muito com a Shirlane, porque além de estar aqui como convidada, ela é minha amiga pessoal. Assim, eu tiro muitas dúvidas com ela, como Isso. Nessa parte de veterinário, porque a gente tem animais em casa, minha mãe tem cachorrinhos, de vez em quando eu falo, eu vou comprar um cachorro, e ela fala, não faz isso, você não tem tempo de cuidar, aí a pessoa compra um cachorro, passa uma semana, vende o cachorro, porque não tem o tempo de cuidar. Mas, cada uma de nós estamos envolvidas em crescer e se desenvolver profissionalmente. Isso. Né, gente? Isso já não é fácil. Entre diversos papéis que a gente exerce. Então, aí você precisa, aí você engravida, aí você precisa desenvolver o seu lado como ser mãe. Aí, beleza, nasce a criança, aí a gente pensa numa realidade linda. Ai, meu filho vai comer só fruta, vai fazer... Aí você vai ver que na prática não é nada disso. Nada disso. Mesmo. Enfim, então cada um na sua área. Então, da mesma forma que eu não tenho conhecimento nenhum como
médica veterinária, meu cachorro passou mal, preciso procurar um veterinário. Vocês, como médicos veterinários, não têm obrigação nenhuma de saber detalhes sobre a legislação. O que é? Por exemplo, dúvidas que são muito comuns no escritório. Ah, mas eu já faço minha previdência privada. Eu não preciso pagar INSS. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, bora tirar essa primeira dúvida. Bora tirar essa primeira. Previdência privada. Eu preciso, Priscila, pagar INSS? Sim, vocês são segurados obrigatórios da Previdência Social. O que é isso, gente? O INSS, ele é uma parte, né? A Previdência é uma parte que ela foi criada pra gente se prevenir, pra gente ter aí seguros para quando a gente tiver idade avançada, a morte, incapacidade, a gente estar aí segurados para essas ocasiões inesperadas, certo? A previdência privada, lógico, é uma forma de investimento e ela não é obrigatória. É uma forma que o trabalhador, ele não quer deixar. Quando ele se aposentar, não consigo mais trabalhar. Então, ele vai ter lá um dinheiro guardado. E todo mês ele tem a opção de tirar de uma vez, ou ele tem a opção de todo mês cair lá um valorzinho na conta dele. Essa previdência privada, gente, é um investimento. Já quando a gente é segurado, todos nós que exercemos atividades remuneradas, nós somos obrigados a isso. Vocês estão tendo uma renda trazida de uma prestação de serviço. Como assim? Eu tenho uma clínica veterinária, eu vou lá e tenho minhas consultas. Eu recebo por essas consultas. Então, isso é uma remuneração. Toda remuneração é considerada, a gente tem que tanto declarar imposto de renda, como também temos as nossas obrigações acessórias, que no caso seria obrigatoriedade de pagamento de contribuição previdenciária, certo? E aí, muita gente erra nesse sentido, tá? Por quê? Vocês não contribuem, certo? E depois chegam lá para os seus 50 anos, agora eu vou pagar o INSS. Bate o desespero. Eu vou pagar INSS porque eu sou mulher, daqui 10 anos eu vou completar meus 60 anos de idade e vou pedir a minha aposentadoria e tá tudo lindo. Aí a pessoa, sem ter conhecimento, paga um valor alto e não é assim. Entendi. Então, hoje, a previdência pública, que nós somos obrigatórios, eu tenho um livro de um professor que eu estou estudando, inclusive, para palestrar essa semana, que ele faz um estudo sobre a gente ver a previdência como uma forma de investimento. E, inclusive, é uma tese de mestrado dele. De doutorado. E assim, ele traz o estudo da Previdência Social, enfim, bem importante, para nós técnicos, bem importante essa parte. Mas o que me chamou a atenção? As pessoas, elas não enxergam o INSS como um investimento. Assim como a gente vai lá no banco, eu quero fazer um seguro de vida, eu quero fazer eu quero investir em bolsa. A gente não tem essa preocupação de investir, mas o INSS vai quebrar. Gente, o INSS quebrando, o Brasil quebra. Por quê? O INSS, ele tem várias fontes de arrecadação. Mas você acha, amiga, que tem esse risco de verdade? Você que é da área... O problema não é o risco de quebrar o INSS, não é a Previdência Social quebrar. O problema é a má administração. Um tópico que foi muito discutido na época da Previdência, da reforma da Previdência de 2019, foi a questão: a gente precisa mudar as regras, porque senão a gente não vai conseguir pagar as aposentadorias. Existe uma forma que o governo criou de tirar dinheiro da Previdência, dos impostos pagos pela Previdência, 30%, para aplicar em outros investimentos no Brasil. Ele não podia fazer isso. Porque a gente não tem no INSS não só o que vocês contribuem, a gente tem contribuições sociais que também vai para a Previdência Social, que aí vem a saúde, a Previdência e a assistência. Então, muita gente não sabe disso. Ou seja, INSS
paguei. E se o Brasil e se o INSS quebrar? Gente, o INSS quebrando é porque quebrou, aí tá ferrado mesmo. Pode ter certeza que tá todo mundo ferrado. Não só o INSS, Não, mas o Brasil todo. Não, é o Brasil que tá ferrado mesmo. Por quê? Para vocês terem só uma ideia. Nós, advogados, né, as ações judiciais, quando a gente ganha uma ação judicial, que ela é acima de 60 salários mínimos, a gente tem um negócio, a gente recebe por meio de precatório. Então, a gente tem vários tipos de precatórios, que normalmente vêm em decorrência de ações contra órgãos públicos e, infelizmente, o INSS, ele é muito... ele tem muitas ações contra ele. E por quê? Porque eles não querem aposentar ninguém. Então, a gente tem os precatórios, que são ações acima de 60 salários mínimos, que é cadastrado um ano para você receber no outro ano. Eles tiveram prioridade de pagamento no ano de 2023. Por quê? Isso, porque é verba alimentar. Então, se você ia receber, só para esclarecer, se você ia receber uma ação judicial que era decorrente da Receita Federal, por exemplo, paguei mais imposto do que eu queria, do que eu devia. Esse tipo de ação não é considerada verba alimentar. Já ações contra o INSS, sim. Que são, muitas das vezes, o INSS nega o benefício sem analisar corretamente. E, infelizmente, a justiça está se tornando um balcão do INSS. Porque, gente, não é vantagem para o governo investir em profissionais adequados para fazer a análise correta dos benefícios. Porque muita gente chega lá, aí fala assim, poxa, o INSS não presta por causa disso, disso e disso. É normal, chega muita gente lá no escritório com essa queixa. Mas peraí, vem cá. Senta aqui, amigo. Não, mas você vai pagar só um salário mínimo? Bem, mas você pagou quanto de contribuição? Mas eu paguei salário mínimo. Você quer receber teto como? Não dá. Tem gente, não fecha. A pessoa tem que entender isso, ela tem que entender a contribuição isso. dela vai refletir no que ela vai receber lá na frente. Né? Isso. E o quanto que isso é importante começar cedo, né, Priscila? Com certeza. Agora, com essa reforma de 2019, quanto mais cedo a gente começar a contribuir, melhor. Inclusive, pra gente que tem filhos, tá, gente? É muito importante a gente começar essa contribuição. A partir dos 16 anos, é possível, como estudante, eles contribuírem como facultativo. Olha, isso é muito interessante. Eu não sabia disso. Se eu soubesse dessa informação lá, eu já teria iniciado. Facultativo é quando a pessoa tem a faculdade, né? Aí já é diferente de nós, que somos autônomos, vocês, donas de clínicas, eu, advogada, nós somos obrigatórios. Nós temos a dona de casa. Vou dar um exemplo aqui de uma dona de casa. A sogra da Shirlane é dona Socorro. Ela pode contribuir como facultativo. Entendi. Ela pode ter uma aposentadoria no futuro. E muita gente não sabe disso. Certo? Então, o médico veterinário, ele tem que ter a conscientização da importância de contribuir para a Previdência desde a faculdade. E vocês tiveram essa matéria na faculdade? Não. Eu sou advogada, eu não tive direito previdenciário na faculdade. Só pagando após. Não, aí agora eu vou contar aqui pra vocês um pequeno detalhe sobre a minha carreira, tá? Conte. Conta. Já que a gente tá aqui num bate-papo descontraído. Pode contar. Quando eu conheci o Alex, meu marido, ele é servidor público. E a gente conheceu, aí eu falei, eu preciso estudar para um concurso. Na época eu não tinha condições para pagar a minha faculdade. E eu tinha vergonha de contar isso pra ele. Ele falava assim, mas por que você não tá estudando? Eu vou estudar primeiro para concurso, vou passar e tal. Enfim, depois de muita pressão, eu tive que contar pra ele que eu tava devendo a faculdade e não tinha dinheiro para pagar. Enfim, ele foi a pessoa que foi lá, me deu a mão e falou assim, vamos, eu vou pagar a sua faculdade. Eu não sei, meu namorado, eu vou pagar a sua faculdade. Voltei a estudar. Desde aí já viu que era um grande amor, né? Isso. É o futuro, tá tudo certo. É uma pessoa assim, que eu não tenho palavras, nem gesto para agradecer tudo que ele fez para mim. Que é a pessoa que pega na mão e fala, vamos que eu tô aqui. E até me emociona. E assim, a gente namorou, voltei pra faculdade, a gente ficou noivo, casamos. E como ele era servidor público, ele
sempre teve vontade de sair do serviço público. E ele tinha um sonho que era ser juiz. E eu terminei a faculdade, estudava para concurso. A gente teve um período que ele era requisitado na nossa cidade, que inclusive, como estagiário, eu consegui que o juiz requisitasse ele. Olha aí, já sei pedir desde muito tempo, tá, gente? Sabe chorar. Já sei chorar muito, desde muito Advogada tempo. nata. Isso. E aí, a gente fez um combinado na época. Olha, você vai advogar e eu vou continuar no serviço público. E você vai advogar no direito previdenciário. E nessa época... Foi ele que definiu o teu caminho, Ele falou, então. vai ser assim. Aí eu ficava assim, misericórdia. Porque eu trabalhava na Justiça Federal como estagiária. E eu tinha... eu analisava muito, ajudava os servidores a analisar processos que a maioria no INSS é de benefício por incapacidade. A pessoa está doente, pede um auxílio, doença. Então, eram esses processos que eu analisava e ajudava o pessoal a analisar. Sim. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como que eu vou Passar. ganhar dinheiro? Porque o povo já não tá tendo dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro advogando previdenciário? O pessoal já quer dinheiro, Isso é né? importante. Ainda Enfim. recém-formada. Terminei a minha faculdade, comecei uma pós-graduação em processo civil, que era mesmo na faculdade. Passei na UAB, tirei a UAB. E tirei a UAB, não sabia nem por onde passava o direito previdenciário, porque eu não tive na faculdade, gente. Não Aí tem tive que na traçar um faculdade. novo caminho, né? Sair fora da caixa. Aí ele falou assim, tem um curso lá em Belo Horizonte, advogando em direito previdenciário, você vai. Eu falei, meu Deus. Interessante que ele traçava tudo, né? Não sei Esse por é onde bom. vou, não. Tá aqui o curso, já Aqui, tá ó. feito já. Vai lá e faz. Marido e coach de carreira. Gente, Exato. você vai lá e faz. Muitos eu falei, agradecimentos pro Alex. sim. E aí, não, escuta, né? A menina do interior que pega a malinha e vai pra cidade grande pra fazer um curso. Não sabia pegar táxi dentro de Divinópolis. Mas fomos, né? Com toda a nossa dificuldade. Cheguei, fiz o curso. Esse curso, gente, me abriu as portas. Fez assim, pá! Eu falei, olha, dá pra ganhar dinheiro nesse negócio. Enfim, e nesse curso a professora anunciou uma pós-graduação. Gente, a gente não tinha dinheiro pra fazer a pós-graduação. Nos matriculamos na pós-graduação, eu e ele, que era de 15 em 15 dias. A gente também, eu tenho muito a agradecer, porque na época meu sogro foi uma pessoa que foi muito importante, porque ele sempre incentivou a gente. Não, Alex, eu vou ajudar vocês. Ajudava a gente a pagar a pós-graduação, que era em outra cidade. Aí, enfim, comecei a fazer, aí eu abri um escritório, meu sócio me tratava como estagiária, aí eu falava com ele, eu não vou mais ter sócio desse cara, porque ele me trata como estagiária, eu sou advogada, eu não vou aceitar ninguém corrigir minhas peças. Aí eu encontrei um grupo de amigos, e esses amigos montamos o escritório. Só que aí, na época, a gente só trabalhava com uma ação, que era a desaposentação, que era só um cálculo. E no meio tempo, comecei a fazer a pós-graduação. E por incrível... E, gente, a pós-graduação foi ótima. Por quê? Eu comecei a estudar legislação específica, IN, que é a Instrução Normativa do INSS, enfim, fui estudando. Só que aí acontecia um outro problema. O cliente chegava na minha frente, primeiro caso que eu atendi, direito previdenciário, sem ser a desaposentação. A cliente tinha perdido o filho num acidente de trânsito. Ela queria que eu pedisse a pensão por morte. A cliente chorava e eu chorava junto. Eu imagino. Por quê? Era impactante. E a responsabilidade que você Imensa. recebe, porque a pessoa que procura um advogado e um médico, ela não procura. Porque, Bem, não, ela procura porque ela já tá com problema. aquela situação bem... Enfim, gente, aquilo me fazia muito mal. E eu não sabia. Eu pegava a documentação e falava assim, olha, vou analisar. Aí, estudava. Enfim, gente, era muito difícil aplicar a lei ao caso concreto. Aí, a Priscila, né, que sempre reclama de tudo, que sempre fala... Aí a gente ia ter uma aula na pós-graduação com um professor. E esse professor era servidor do INSS. Falei com o Alex, não vou nessa aula. O que um servidor do INSS vai me ensinar? Enfim, cheguei atrasada. Nessa aula, aí que eu fui me encantar pelo direito previdenciário, porque eu vi que aquela pessoa estava ali dentro do órgão, que existem pessoas que lutam pelo direito das pessoas. E eu era a pessoa que ia na porta do INSS e brigava todo dia. O povo tinha ranço de mim, porque era advogado,
já tem ranço. Porque eles falam assim, você não precisa de advogado para entrar com uma ação judicial, para entrar com seu processo de aposentadoria no INSS. Aí chegava o advogado, é visto como bandido, querendo roubar o dinheiro dos velhinhos. É assim que advogado é visto, tá, gente? Mas, enfim. Então, assim... É bom que a gente já esclarece tudo, e não é isso. Não é isso, tá, Não gente? É isso. Entrei, aí ele falou que ia ter uma vaga pro Conselho de Recursos, que era o órgão que ele trabalhava. Enfim, aí eu fui no Alex de novo. Vou tentar a vaga. Ele falou assim, nem precisa tentar, porque isso aí é QI. Quem não sabe, QI quem indica, né? Sim, sim. Eu falei assim, eu vou saber como que é. Gente, fui, consegui o sindicato, consegui a vaga. Olha que bem. Foi daí que eu aprendi o que eu sei hoje. A pessoa conversa comigo, ela fala comigo. Meu pai morreu tem tanto tempo. Seu pai trabalhava? Trabalhava. Sua mãe é viva? Aí eu já falo, olha, já pensou, já pediu a pensão? Não, não tem. Aí você já começa a maquinar na cabeça da gente. Monta já Toda a estratégia para a vida da pessoa. Então, assim, a experiência que eu tive na junta de recursos foi uma experiência muito boa. Porque foi aonde que eu aprendi a aplicar a lei no caso concreto. Isso é bom. Gente, isso para mim, a experiência que eu tenho foi muito boa, porque eu só ganhava se eu analisasse processo. Então, a pessoa que gosta de dinheiro, né, o que ela ia fazer? Ela tinha um limite, na época eu tinha um limite sem processo. Enfim, foi aonde que eu aprendi e tive a minha experiência. E hoje eu gosto de mostrar, porque é um tema muito importante. E pouco divulgado. Pouco divulgado. Porque ninguém sabe quais são os benefícios que a pessoa vai ter quando ela paga INSS. E também não sabe que a Receita Federal, que agora ela é o órgão que fiscaliza e cobra as contribuições previdenciárias, ou seja, você, médico veterinário, que está ali declarando o imposto de renda, uma renda mensal de 5 mil por mês, porque quer comprar um carro novo. Aí precisa de uma renda declarada, né? Que vai lá, vai no contador, eu tenho um prolabore de tanto. Tá, beleza, paga o imposto. Esquece que tem que ter a contribuição previdenciária. Gente, a Receita Federal, ela pode cobrar os últimos 5 anos da contribuição previdenciária. Então, se você não paga a sua contribuição previdenciária e declara uma renda para a Receita Federal, fiquem atentos. Né? Olha, você falou algo interessante, que pode começar desde a carreira acadêmica. Isso aí já passou para mim. Não comecei. E para mim também. E agora, como é que eu faço para começar? Onde é que procura? Pode começar em qualquer idade. Eu tenho idade que diz assim, já era, nem adianta mais, vai para previdência privada e segue teu rumo por lá. Não, olha, sempre vamos pensar parte do pressuposto. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Por quê? É uma forma de investimento muito boa. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá, gente? Tá. Pensão por morte, tá? O que é pensão por morte? Se o trabalhador, ou seja, o médico veterinário, ele contribui. Vamos supor que ele contribuiu por 1 ano no salário mínimo. Foi atropelado e morreu. E tinha um filho de 1 aninho. Nossa. Gente, o filhinho dele vai receber um salário mínimo até os 21 anos. Ele pagou 12 meses. Não estou com meu celular em mãos, eu poderia fazer o cálculo do valor investido. Sim. E o retorno que essa criança vai ter de benefício financeiro até os 21 anos. E tem muita gente que não sabe disso. Sabe outra coisa também que me fez lembrar agora? A gente é de uma profissão que tem muitos riscos, né? A gente lida com animal. Qual é o veterinário que nunca levou uma arranhada, uma mordida? No meu caso, uma vez aconteceu comigo de uma gatinha que a minha mão infeccionou. Foi um negócio assim, eu tive que entrar com antibiótico, um negócio meio feio mesmo, sabe? Minha mão ficou inchada e eu tive que me ausentar de trabalhar. Então, assim, essas questões assim de acidentes que são inerentes à nossa profissão, a gente tá sob esse risco todo dia, né? Porque o cachorro não quer que a gente manipule, o gato não quer que a gente manipule. Isso também é um fator muito importante, né? Às vezes não precisa nem a gente pensar na questão da morte, mas a questão de um acidente grave mesmo, que tem que te afastar por um tempo maior, sabe? Mas aqui, igual você falou, a gente nem precisa pensar em questão da morte.
a gente precisa, sim, pensar em questão da mas morte. eu te digo assim, às vezes não é nem só pensar nesse nível, coisas assim mais do nosso cotidiano que Já ir também preparando. precisa, Porque, assim, né? a E a gente- gente tem que estar coberto de alguma forma, Com né, Priscila? certeza. A gestação nas veterinárias, Pois então, salário maternidade. tá entendendo? Aí a pessoa descobre que tá grávida, vou começar a pagar INSS. Aí vai lá, paga depois que descobre a gravidez. Não tem carência. Por quê, gente? Todo benefício lá no INSS, para a gente conseguir, a gente precisa ter carência. O que, que é carência? É o mínimo de contribuições que uma pessoa precisa ter Para ter o benefício. para ter o benefício. Mas vamos lá. Voltando aqui ao raciocínio, né? Você me fez uma pergunta muito interessante. As pessoas que não aprenderam o planejamento previdenciário, se planejar desde a faculdade, o que, que deve fazer agora? Tá? Já tem uma profissão, já está no mercado de trabalho. O que, que eu preciso fazer para conseguir ter um benefício razoável no futuro? Infelizmente, devido a tantas reformas, o INSS, ele não seria apenas ele, tá? Pensando assim, ele não seria a única opção. Por quê? Antigamente, você contribuía 12 meses. Se você ficasse incapaz e tivesse que se afastar, vamos supor, para fazer um tratamento de câncer. Ou vocês que mexem aí com animais. Um acidente. Um acidente. Tivesse que se afastar das suas atividades por mais tempo. Eles faziam o cálculo pelos últimos 12 meses. Então, fazia a média, então era aquele valor. Então, se você tinha contribuições altas e tinha lá um salário razoável, tipo de 5 mil, e era essa a sua contribuição, o seu salário mínimo, o seu salário benefício seria 91% desse cálculo, dessa média Isso aí. era antigamente. Antigamente, tá? Como eu falei, cada vez mais, a reforma, eles têm feito, têm trazido sistema para poder barrar, porque vocês também escutam muitas pessoas assim, ai, eu não posso assinar minha carteira porque eu sou aposentada. Por que então que você está recebendo aposentadoria? Ah, porque eu recebo um benefício, eu tive câncer e me curei. Mas eu posso trabalhar, só não posso ter carteira assinada. Então, infelizmente, também o órgão é muito fraudado, tá, gente? Então, a gente tem que ter essa consciência também. Mas vamos lá. Hoje em dia, a gente precisa muito pensar na parte da contribuição pública, que seria INSS, para nós, autônomos, contribuintes individuais, e aí, junto, a gente precisa pensar num planejamento financeiro. Então, nesse caso de acidente, um seguro de vida é interessante. Sim. Né? Então, complementação. Então, você faz aí uma média e contrata um seguro de vida bacana, né, gente? Eles não pensam nisso, mas é bom quando você for fechar tanto uma previdência privada quanto um seguro de vida, vocês procurarem um planejador financeiro e também um advogado. Por quê? Para saber se depois você pode transferir aquele seguro para outra instituição, que não vai perder carência, enfim. É importante a gente ter esse estudo. Mas, falando da Previdência Pública, INSS, hoje compensa vocês contribuírem o máximo que vocês puderem. Por quê? Por causa dessa média. Então, se eu estou iniciando a contribuição, vamos supor, com meus 37 anos, já tive alguns vínculos, ou nunca tive nada lá atrás. Mesmo assim, se você está numa média entre os 30 até uns 45 anos, é importante você começar a contribuir em valores mais altos se você tem condições. Uma média. O teto hoje tá 7.700, se não me engano, e 28, tá? R$ 7.728 é o teto do INSS. Explicar o que é isso. É o valor máximo que você precisa contribuir para ter uma aposentadoria nesse valor. Entendi. Certo? Normalmente, o contribuinte individual, eu falo normalmente porque existem algumas outras formas também de contribuição, que vai depender do caso. Mas aqui a gente está falando como autônomo, então, normalmente, o autônomo ele vai contribuir 20%. A alíquota dele é 20% do valor que ele declarar para a Receita Federal. Então, se eu declaro para a Receita Federal que eu tenho uma renda de 3 mil, eu tenho que pagar a contribuição previdenciária desses 3 mil. Que no caso seria R$600, é isso? R$600, isso, mensal.
Entendi. Se eu, enfim, e assim é 20% até o teto. Aí, nesses casos, de 30 até 45 anos, o ideal seria quanto mais eu puder contribuir, melhor. Por quê? Antigamente, a gente excluía os 20% menores salários de contribuição quando ia fazer o cálculo da aposentadoria. Agora, fica agora a parte difícil. Como se calcula as aposentadorias? Tudo aquilo que você contribuiu de julho de 94 ao mês anterior ao pedido de aposentadoria. Aí essa vai ser a média. Depois, eles vão aplicar a alíquota, um percentual daquele valor para... Aí, nesse percentual, vai influenciar a idade e o tempo de contribuição. Então, quanto mais idade, mais tempo de contribuição, maior vai ser a sua aposentadoria. Eita, que eu já me perdi toda nesse cálculo. Rapaz. Por isso é importante contratar o advogado. Pessoal, Priscila Souza, tá? Pra quem tiver interesse, porque esse cálculo aí eu já me perdi todinha. Até os 20% eu me segurei. Depois, é média de 94 até quando? Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente pode fazer o planejamento tanto no início da carreira, quanto nesse meio aí, igual a nossa média, entre 30 e 45 anos, passou de 45. Gente, passou de 45 anos, nunca teve contribuição, então contribui salário mínimo. Para ter pelo menos salário mínimo. Para dar uma acelerada também, né? Não, é porque assim, porque os 45 anos, tá? Porque eu tô falando pra mulher, porque se for o homem um pouquinho mais, pode ser com uns 40, vai 45 também. Por quê? Porque o mínimo de contribuição, aí a gente também tem que saber quando essa pessoa se inscreveu na Previdência, tá? Se já tiver contribuído lá atrás, ela tem a possibilidade de ter aí direito a alguma regra de transição. O que é isso? Aquelas pessoas que não cumpriram os requisitos para uma aposentadoria até novembro de 2019, ou seja, a mulher 30 anos de contribuição e o homem 35, ela não tinha direito adquirido. Então, ela vai ter uma regra de transição. Então, vou dar outro exemplo aqui. Vou te trazer seu caso, tá, amiga? Tá, pode colocar aqui, porque o meu negócio também tá feio, galera. É, porque eu sei aqui do seu caso. Eu sei que a Shirlane trabalhou um período em São Paulo com carteira registrada. Sim. Então, ela teve contribuições. E hoje... Em algum momento da vida eu contribuí. Você contribuiu? Beleza. Então, ela deu uma pausa hoje, né? Não, na verdade, eu acredito que ela tem Prolabore, porque ela tem uma pessoa jurídica. Não, eu voltei a contribuir com a clínica, mas, por exemplo, quando eu fazia atendimento em domicílio, ou quando eu não estava fixa em alguma clínica, eu passei um tempo sem contribuir, né? Tá bom. Considerando que a minha amiga tem... Eu não vou falar a idade dela aqui, né? Porque senão Isso ela a gente cancela, não precisa citar. Senão ela vai querer brigar comigo, mas ela tá na média. Então, se ela quiser ter uma aposentadoria melhor, provavelmente a aposentadoria dela vai ser uma aposentadoria por idade, seria interessante ela contribuir aí, começar hoje com uma média de 3 mil, mais ou menos. Aí 3 mil, 20% desses 3 mil. 600, né? Isso, tá? Lembrando que ela tem uma empresa, então ela precisa ver se o... Porque assim, na verdade, quando a gente tem uma empresa, você tem sócio? Não. Não? Então, ela vai ser a administradora, então provavelmente ela já recebe um Prolabore, porque ela tem essa obrigatoriedade. Então, ela tem que colocar um Prolabore maior, aí a gente tem que pensar na questão de quanto para ela pagar menos imposto de renda, porque a gente sabe que a gente tem empresa para a gente pagar menos impostos, menos do que pessoa física, certo? Então, tem que fazer toda essa análise para saber quanto seria uma aposentadoria melhor para ela quando ela completasse 62 anos. Isso com as regras atuais. E aí? Vou começar a pagar. Eu nem sei, tá? Eu acho que eu já tive INSS, mas eu também deixei de lado, não ando contribuindo, porque eu sou autônoma. Mas como na é que a época gente que você faz? fez promotoria era capaz de ter, Não, eu né? só sei Aí que eu teve a tenho. contribuição. Teve. Só que aí pausou. Sim, né? sim, que nem foi o meu caso por muito tempo. E como é que eu vou fazer? Eu procuro quem? Um advogado especialista na área do direito previdenciário. Para começar, para essa questão de... Doutora Priscila Souza. Para formar, tipo, essa questão de pagamento, esses links, essas coisas. Fazer os cálculos, E assim, eu recebo muita gente que fala assim, principalmente que eu tenho Instagram, tenho canal no YouTube,
No Mostra o futuro canal pra serei gente. ex-Big Brother. Eu nem acredito que você Não, quer ir pra pro quem Big não Brother sabe, também. a Priscila tem um desejo de ir pro Big Brother. Até Eu tô tentando tirar isso dela há uns 5 anos, Cara, mas eu mas ainda se o não esposo dela consegui. O falar, Alex pode ir, também, eu amor. acho que luta pra tirar, ele Não. ainda tá nesse caminho. Eu já te falei, apoio, vai. olha, a gente tem antigamente esse assunto era proibido dentro do meu casamento, tá, pessoal? Hoje continua sendo. Não, hoje ele continua sendo, mas eu já tive, tipo, uma técnica pra poder lidar com a situação junto com o Alex. Porque todos sabem, quando a gente vai pro Big Brother, a gente não pode contar pra ninguém. Sim. Então, eu Só na falei hora pra que ele, se eu sumir, fez boletim de ocorrência, não achou meu corpo, espera começar a próxima edição do Big Brother e pede exoneração da Justiça Federal. E ele fala que vai pedir exoneração, gente, de vergonha, tá? Pra não ter que falar pra ninguém que é casado comigo. Alex, eu vou convencer ela a isso não acontecer. Não te preocupe, eu puxo ela de volta pra realidade. Gente, mas a só um minha papo, meta- Você se inscreveu agora nesse ano? Não, Pois é, como é que você a vai? pessoa, ela quer ir pro Big Brother, mas ela nunca se inscreveu, tá, gente? Mas é uma meta que eu fiz esse ano de 2024 que eu vou me inscrever. No tá? próximo. No próximo, 2025. E a minha meta, gente, é ficar uma semana. É só pra todo mundo saber. Já pensou eu falando de direito previdenciário no Big Amiga, não Brother? sei se vai ter Eu vou fazer igual Eu não sei a se Boca vai ter essa oportunidade Eu lá. acho que vai. Eu arrumo, sabe por quê? Aí vai ter lá o participante que é médico. Ah, que legal, você é médico? Sim, você já sabia que você tem direito à aposentadoria especial? Em rede nacional. Olha esse marketing aí, hein? Que legal, bacana. O marketing E aqui? de graça na Desde Globo. quando você é formado? Ah, tem tanto tempo. Olha, então, provavelmente você vai se aposentar com tantos anos. Eu vou fazer igual Fica a Boca a dica. Rosa, gente, que pegava Essa a maquiagem maquiagem dela. Passava. Ah, você é professor. Ah, que legal. Você é professor de qual? Ah, você é professor da área pública, você é servidor público. Você pode se aposentar. Você sabia que você podia? Me aposentei com a doutora Priscila. Isso é legal porque, tipo, hoje a gente tá abrindo um leque muito grande, né? Esse assunto ele é um pouco complexo, até mesmo para nossa área, mas é esclarecedor e fundamental. Então, Se eu soubesse, igual eu disse, desde a carreira acadêmica, eu nem imaginava isso, né? A maioria dos estudantes, eu acho que não imagina, isso não se joga justamente só para veterinário, né? São vários outros... autônomos, né, amiga? de Várias e, gente, especialidades. olha, eu várias vou- especialidades. eu vou falando aqui, tem o ditado que eles falam assim, tem coisa que arruma é pior sem ele. Tem um ditado que fala isso, eu não tô Ruim com ele, pior, pior sem ele. Sim, é o ditado que eu uso pro INSS. Por quê? Vamos pensar. Hoje em dia, a gente tem várias doenças aí com excesso de trabalho e tal. Depressão, crise de ansiedade, burnout. Então, a gente tem muitas doenças aí que são relacionadas ao trabalho. Sim. Então, vocês já pararam para pensar, tipo, você não conseguir mais trabalhar, exercer a sua atividade como médico veterinário. E tendo pessoas dependendo de você E tendo também, pessoas Sim. dependendo de você. E você não conseguir trabalhar. Ah, eu pago salário mínimo pro INSS. Sim. E se você não pagar nada? Então, pior, melhor, Ruim ruim sem sem ele, pior. Não, né? Pior É sem ele. ruim com ele, pior sem ele. entendeu? Então, é um salário mínimo que, gente, a minha avó, Salva. hoje ela tem uma assistência melhor, mas a minha avó, ela vive com o salário mínimo da aposentadoria, da pensão deixada pelo meu avô. Então, é muita gente que depende do INSS. Tem gente que, graças a Deus, que pensa num planejamento previdenciário, num planejamento financeiro. Inclusive, hoje, eu atendi um casal muito legal. Por quê? É até importante trazer isso aqui para vocês. Eu tenho recebido muitas mulheres no meu escritório querendo Legal. atendimento. Porque ainda fala assim, eu escolhi você porque você é mulher. E a gente se sente mais à vontade de fazer nossas perguntas. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente ainda sofre preconceitos, Sim. né? Ainda mais a gente na área do direito, que é uma área que a maioria ainda é exercida por homens, Sim. né? Então, a mulher fala, olha, eu fiquei muito feliz e tal, porque você é mulher e tal. Aí era um planejamento previdenciário. Vou colocar aqui a situação dela. 61 anos, com 18 anos de contribuição.
Aí ela falou assim, doutora, eu quero que a senhora faça um planejamento, porque eu quero pagar, porque eu fiquei um período sem contribuir. Se eu pagar esse tempo, realmente, se ela pagar esse tempo, se ela contribuísse mais 2, pela idade e o tempo de contribuição, ela teria os 30 anos e a idade, ela poderia se aposentar daqui uns 2, 3 meses. Só que o cálculo dela, eu fiz aí o levantamento, ela ia tirar do bolso 75 mil para completar esse buraco que ela deixou de contribuir. No período, até falo para vocês, porque foi hoje esse caso, de julho de 99 a junho de 2007, que ela ficou sem contribuir. Ela ia ter que tirar do bolso para investir, porque eu fiz o levantamento da média dela na época, e a média era 2.500, porque ela tinha um valor mais considerável. Só que depois disso, ela pagou com salário mínimo. Mesmo se ela completasse e tudo mais, investisse esse valor, a aposentadoria dela não ia acrescentar grandes coisas. Ia ser uma média de 2.500. E eu fiz várias outras simulações. E o marido dela é uma pessoa que entende de planejamento financeiro. Sim. Então, foi muito interessante esse atendimento que eu fiz hoje. Porque aí ele fala, não, mas é porque eu não sei fazer o cálculo, se compensa e tal. Aí eu fui fazendo os cálculos para ele, olha, não compensa por causa disso. Porque, de toda forma, eles queriam sair de lá para pagar. Eu falei, não compensa você tirar. Se você tem esse dinheiro, continua, deixa ele investido da forma que ele tiver. Aí ela tinha ficado um período sem contribuir, que era de 2020 até agora, final de 2023, ela foi comigo no início de janeiro. Então, eu já tinha tirado, ela tinha perdido a qualidade segurada, porque ela ficou sem contribuir um tempo. Se ela não tivesse feito esse pagamento aí, e Deus o livre guarde, ela tivesse algum problema de saúde, ela não ia ter direito a receber nada do INSS. Por quê? Ela tinha perdido a vinculação. Aí tem uma dica, hein? Cola aqui em mim. Cola aqui em mim. Prestem atenção. Se você foi contribuinte do INSS e ficou um período sem contribuição, e você volta a contribui pelo menos por 6 meses. E depois faça uma contribuição a cada ano, para você manter a qualidade segurada. Por quê? Se a pessoa tiver alguma zebra na saúde, a pessoa vai ter assistência do INSS. Então, gente, é muito... Mesmo com uma contribuição anual? Sim, se ela tiver carência, sim. Foca aqui na caminho, advogada. Olha a dica. Olha a dica nesse podcast que vai ser de arraso. Então, assim, são esses detalhes, gente, na legislação que faz toda a diferença. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa fazer o estudo, o planejamento previdenciário, para a gente saber como se encontra aquela situação daquela pessoa. Igual dessa mulher, 61 anos, 18 anos de contribuição. Ela não precisava pagar mais nada. Mas aí eu falei, ó, se não for afetar a renda familiar, vamos pagar esses últimos 3 anos, no valor de 2.500. Você paga mais um ano até completar. Ah, e outra coisa também, ela queria completar, ela queria continuar pagando por mais 10 anos, porque ela não queria se aposentar por idade. Ah, meu pai. Aí eu tenho que mostrar pra pessoa, falar assim, aqui, você vai ter o requisito. Mesmo que for salário mínimo, é um salário mínimo que vai cair todo mês. Se você tem esse dinheiro, aí é um salário mínimo que vai cair todo mês, mais o valor da contribuição que você ia pagar por mais 10 anos. Se você guardar, já que seu marido entende de investimento, não é meu caso. Eu não sei investimento. Inclusive, eu contratei uma pessoa para me ajudar nisso. Porque eu só sei gastar. Tá, gente? A pessoa aqui... Mas eu pago meu INSS em dia. Pelo menos um salário mínimo terei em vida. Tá? Brincadeiras à parte, gente. Mas é importante a gente ter a consciência que se eu ficar doente... outra coisa também. Eu já tenho seguro de vida, tá? Importante. Então, se eu morrer... E não, gente, vocês não têm noção. Todo mundo seguro. Não, presta atenção. A pessoa fez... Aí eu conheci um planejador financeiro no curso que eu fiz agora no final do ano, no Grupo Primo. Nossa! Conta um pouco aí pra gente. Gente, eu super indico. Eu fiz esse curso porque eu só queria ser advogada,
tá? Era só minha meta e ganhar mais do que a estagiária. Eu já contei aqui pra vocês, né? Aí quando atingiu a meta, dobrou a meta. Não, aí deixa eu contar pra vocês essa história, que é muito legal. Aí, eu fui ser advogada, né? Tá bom, você é advogada, tá tudo certo. Aí eu falei com o Alex, por quê? Nessa época, eu ainda era estagiária. Eu era estagiária, eu recebi um salário de esposa. Que bom. E assim, a minha renda, eu era rica na época, porque eu recebi, tipo, mais do que um salário mínimo. E da renda do estágio, mais a renda que ele me dá de salário de esposa. Eu falei, como advogada, minha meta é ganhar mais do que isso. Beleza. Gente, meta atingida com sucesso, tá? Graças a Deus, desde quando eu me formei, eu sempre consegui receber mais do que como estagiária e salário de esposa. Só que aí, o que acontece? Eu abri o escritório. O escritório cresceu. Eu só queria ser advogada. Aí a gente tem que lidar com um negócio chamado funcionário. Aí a gente precisa aprender a ser empreendedora. Empreendedora. Na raça. Aí, raça. Gente, vocês não têm noção. Então, assim, graças a Deus, a minha carreira como advogada, hoje eu considero que é uma... Eu já conquistei... De sucesso, né? Eu sou uma advogada de sucesso. E foi muito tempo fazendo terapia para poder entender isso. Porque eu não me encontrava nisso. E agora, a minha próxima meta é ser uma empreendedora de sucesso. Olha que maravilha. Por quê? Empreender aqui no Brasil não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos muitas legislações. Igual eu como advogada, converso aqui com vocês, a gente tem muita legislação. Muita regrinha. A gente tem regra do funcionário. O funcionário, ele chega atrasado, ele te mata de raiva, ele te leva na justiça e ele ainda ganha. Gente, isso não tem. Não tem. É muito difícil. É muito assim difícil. Mas a gente também falha, porque a gente não... como eu falei pra vocês, eu precisei contratar, até pouco tempo atrás, eu não sabia... Até pouco tempo não, já tem um tempinho a mais, tá, gente? Eu não sabia nem pra que servia uma nota fiscal. Uma vez um contador, quando eu abri uma empresa, ele falou assim, você emitia nota fiscal? Eu falei, o que é nota fiscal? Desculpa que a advogada era só previdenciarista, tá? Quando a gente começa, que a gente não é dessa área, né? A gente é muito leigo. Gente, olha, eu vou perguntar pra vocês. Pergunte. Vocês fizeram faculdade, Fizemos. medicina veterinária, Sim. né? Vocês tiveram aula de empreendedorismo? Vocês sabem pra que Não. eu sou advogada, eu não sabia, gente. Não. Então, assim, infelizmente, no Brasil é assim. Empreender é difícil porque é muito burocrático. Não te prepara, né? Não te prepara. Enfim, aí nesse final de ano eu fiz esse curso no Grupo Primo e foi muito bom, super indico. Equity Mais, é top. Abre a nossa visão, principalmente eu que tava... No primeiro dia de curso, eu falei, nossa, muito chique, né? Vi lá o Thiago Nigro contando a história. Aí, no final do dia, no outro dia, que foi um dia que era mais técnico, eu saí de lá, eu falei, vou virar hippie. Não quero mais empreender, não quero mais advogar, vou virar hippie. Quero vou vender salário tudo, de esposa de novo. vou vender tudo que eu tenho. E vou comprar um terreno e vou plantar para minha sobrevivência. Vou virar trabalhadora rural. Um dia a gente pode falar sobre esse tema aqui no podcast. Mas, enfim, no outro dia já foi aula de vendas. Foi o curso de vendas com um super professor, não lembro agora o nome. Mas assim, aí eu falei, não, continuo aqui com a minha vontade de vender. Vou deixar de ser hippie. Vou deixar de ser hippie, volta à realidade. Enfim, foi muito bom o curso. Eu vim com outras ideias, por exemplo, de fazer curso, de fazer parcerias na minha área, porque tem vários escritórios de advocacia que não fazem previdenciário. Sim. Então, fazer essa parceria, pensar em métodos de como levar o conhecimento. Até porque, gente, eu falei aqui pra vocês que eu tenho canal no YouTube. Vocês não têm noção o que é investir tempo e dinheiro e energia em um projeto que você, tipo assim, todo mundo pensa... A gente sabe, né, Larissa? Tá acontecendo agora com a gente. A gente sabe. Vocês estão nessa realidade, vocês estão muito bem evoluídos, vocês têm patrocínio. Gente, tudo que eu tenho feito em relação a marketing
nos últimos anos, se vocês pegarem aí o meu Facebook, o meu Instagram, vocês vão ver os vídeos, era a gente que fazia os vídeos, depois eu consegui contratar a empresa. Então, é muito investir sonhos, investir qualidade em tudo, num sonho para trazer o conhecimento, porque nós, advogados, nós somos cheios de regrinhas para... Técnica, né? Não, você não pode vender, enfim, você tem que apresentar o direito das pessoas... assim, para a pessoa saber. E não pode vender, advogado não pode vender, tá, gente? É simplesmente isso. Mas são situações que a gente tem aprendido muito, né? Com essa minha parte de empreendedora. Aprendido assim, na raça. E só agora eu descobri o que eu preciso fazer para poder crescer meu escritório. E a gente precisa ter. Então, vocês não têm a necessidade de estudar o previdenciário. Voltando aqui o nosso... Já tem muita coisa na cabeça. Só tem. Vocês têm que fazer pós-graduação, pensar em crescer a empresa. Agora, eu vou falar uma coisa que é importante. A gente tem que ter parcerias para poder nos tirar as nossas dúvidas no momento de dificuldade. Então, vocês precisam estudar a legislação previdenciária, mas vocês precisam ter um bom planejamento previdenciário. Voltando aqui no assunto. Então, nesse curso, eu conheci um planejador financeiro, e que a gente tem em parceria com o escritório atualmente. E assim, hoje em dia, os dois é importante para quem quer se aposentar e ter uma renda tranquila, você precisa pensar no investimento público, pensar que INSS é um investimento e pensar no seu planejamento financeiro. São os dois que vai te dar uma aposentadoria. Quando você falar assim, eu quero ficar 3 meses sem trabalhar, você não vai mais trabalhar por necessidade, você vai trabalhar por hobby. E isso é a nossa... que é uma coisa que o Alex falava muito comigo, eu não tinha na minha cabeça. Liberdade financeira. Liberdade financeira é onde a gente estiver, vai ter gente trabalhando pra gente, vai ter gente construindo nosso patrimônio, e a gente vai poder descansar. Não, vou trabalhar hoje só 2 horas por dia. Você vai ter essa liberdade, né? Você ter essa liberdade, você ter esse pensamento. Agora, o problema é quando chega no final da vida, trabalhei, gastei tudo, que é a minha situação atual. Diga-se de passagem. E chegando nos 62, pelo menos eu vou ter o salário mínimo do INSS. Pelo menos isso tá garantido. Tá garantido. O meu salário mínimo com 62 anos. Então agora eu preciso aprender a investir. Então, trazendo aqui para vocês, tá, gente? Para essas pessoas aqui, só terminando o raciocínio. Começou a faculdade? Pense no seu planejamento financeiro e previdenciário. Começou a trabalhar? Revise esse planejamento. Certo. Já tem requisitos para aposentar? Aposente. É salário mínimo. Se você tem condições de guardar esse dinheiro, guarde. Porque aí o dia que seu marido falecer, até porque também a pensão por morte também sofreu muitas alterações. Hoje a gente está aqui conversando para médicos veterinários, ou seja, são pessoas que possuem renda, mas a gente tem aquelas pessoas que deixam de trabalhar para cuidar de casa. E outra coisa, Priscila, já que você tocou nesse ponto, é interessante falar assim, a maioria dos médicos veterinários, eles estão, né, na faculdade, igual você falou, a gente não tem nenhuma aula de empreendedorismo, não tem uma aula de mercado de trabalho. Então, assim, quando você está na faculdade, você tem uma aspiração, né, do seu sonho, um pouco diferente do que você encontra na realidade. Até porque a gente pensa, nossa, é muito fofinho, é os bichinhos, aquelas coisas. Quando a gente sai da faculdade, se depara com um mercado de trabalho totalmente diferente do que a gente imaginava. Por exemplo, carteira assinada. É raras as clínicas que vai ter veterinários com carteira assinada. Sim. E a maioria deles são prestadores de serviço ou comissionados, eles recebem comissões. E veterinários recém-formados, digamos que ele não atinge tão facilmente o teto, né, do salário que está na lei do médico veterinário, né, seja por forma autônoma ou seja por forma contratado mesmo. E por mais que ele é recém-formado, não ganha um teto tão bacana
e você sempre fala, comece logo a contribuição. Tem como ele contribuir abaixo de R$ 600, digamos? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala os R$ 600, tá? É porque a gente tá fazendo a alíquota, que é o valorzinho, tá? Que você vai pagar mesmo lá no final. Porque deixa eu pensar aqui de uma forma que eu explique para ficar claro. Uma coisa é o valor da sua remuneração. Outra coisa é o que você vai pagar para essa para essa contribuição. Uma coisa é o que você vai pagar nessa contribuição, certo? A alíquota, a gente tem, no caso do autônomo, a gente pode ter a de 20%, que é o código 1007, certo? E nós temos também a alíquota de 11%. Então, o médico veterinário que está iniciando a carreira agora, que não tem muita condição de pagar aí a alíquota de 20%, que tem um salário mais alto, nunca contribuiu, seria interessante para que ele comece a pagar, mesmo nessa alíquota de 11%, que vai dar uns 150 mais ou menos, porque agora mudou o salário mínimo, não sei exatamente, mas é 11% do salário mínimo. É um tipo de plano que ele vai ter direito a todos os benefícios da Previdência, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se lá no futuro ele quiser pensar numa outra modalidade de aposentadoria, ele complementa. Mas pelo menos para ele se iniciar com valor baixo. Com valor baixo, que é salário mínimo. Gente, o que é R$150 hoje? É. Então, uma pessoa, porque normalmente se forma, ainda mora com os pais. Então, Sim. R$150 é um valor de investimento baixo. Então, que se por acaso vier, vou supor, mulher, se vier engravidar, se já tiver começado a contribuir antes da gravidez, um mês antes da gravidez, ela vai ter direito ao salário maternidade. Tá vai vendo? receber 4 meses. Isso é importante. 120 dias. Ah, vou ficar em casa. Então, você vai lá, vai dar entrada. Se tiver os 10 meses, vai dar entrada no seu salário maternidade, você vai receber 4 meses. Se você for fazer o cálculo, paga. Ah, lembrando que aí ela vai receber o salário maternidade dos 4 meses. Fazendo conta rápida. Um celular aí, me presta aí uma calculadora. Rapidola. Só para vocês terem em relação à questão do investimento, que vale a pena. Aqui, ó. Então, hoje o salário mínimo está R$ 1.412, vezes a alíquota de 11%. Dá R$ 155,32, certo? Ela vai pagar esse valor aqui, vamos supor que ela descobriu, começou a pagar, depois de um mês descobriu que estava grávida, Sim. certo? Então, vamos colocar aqui 11 meses. Olha, o valor que ela vai investir, estou dando um exemplo de salário maternidade, que ela vai pagar para o INSS, vai ser esse aqui, R$ 1.708,52, certo? Ela tem direito a 120 dias de salário maternidade. Ela vai receber salário mínimo, porque foi o que ela pagou. Peraí, 1.412 vezes 4. Não estou calculando essa terceira. Ela vai ganhar do INSS esse valor, 5.648. Quanto que eu falei? Era 1.600 e pouco. Então, tirando os 1.700, ela vai ter aqui uns R$3.000 de ganho. É um bom investimento ou não é? É. E ficar mais tranquila, né? Então, e você vai estar segurada, porque vai receber. Ah, e se eu estiver trabalhando? Não, gente, você vai estar trabalhando, você vai cuidar do seu filho. Você não precisa ficar contando para os outros, você tem que estar trabalhando, não. Você está cuidando do seu filho, tá? Recebe os 4 meses de salário maternidade e fica calado. Trabalho escondido. Mas é melhor nem trabalhar, é muito gostoso Vai cuidar do deles, seu né? filho. E, tipo assim, vai ter... Normalmente, como nós somos autônomos, como contribuintes individuais, assim, a gente não tem patrão, a gente faz o nosso horário, a gente tem família, se morar numa cidade que a família tem o apoio da família. Então, assim, dá pra você contribuir R$150 por mês. Fica a dica, viu? Tá, gente? Aqui é... Muitas dicas. Gente, a gente tá chegando ao fim. Uma Mas- pena. Dá pra falar aqui ainda mais um montão de tempo.
Eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda parte, né? Vamos daí já- marcar, com certeza. Mas- Eu me convido. E essa Já tá já vai ser com convidadíssima. várias dúvidas das pessoas que vai estar nos Com assistindo, né? certeza, com certeza. Mas, Priscila, você falou que, além de advogada, é empreendedora, né? Onde é que está seu escritório? Como é que está aí seu endereço? É aqui em Belém, sei que também tem O outra Instagram, cidade, pro pessoal Instagram, seguir. canal do YouTube. Já Isso, que você... Fala aí pra gente. Então, pessoal, atualmente eu tenho 2 escritórios aqui em Belém, que fica no edifício Evolution, Rua Dom Romualdo de Seixas, 1476. O outro escritório, esse é a sede, tá, gente, do meu escritório, eu gosto de Ai, frisar, a chique, sede né? do meu escritório Que fica em chique. Belém do Pará. E o escritório de Uberaba fica na Avenida Maranhão, número 1320, sala 209. Uberaba, Minas Gerais, que é onde eu faço os atendimentos, não só os atendimentos presenciais, que agora, como morando em Uberaba, então eu fico me dividindo aqui em Belém e Uberaba, faço atendimentos online. O planejamento previdenciário, gente, a gente pode fazer online, pode ficar tranquilo. Hoje em dia, por causa da internet, veio aí a questão do vírus, pode falar no YouTube, né? Mas aquele negócio que aconteceu aí em 2019, né? A gente trouxe essa possibilidade aí para os advogados, até mesmo audiências nós estamos podendo fazer online. Então, não fiquem com preconceito em relação aos atendimentos de advogado online, porque é a mesma coisa de presencial. O advogado, ele pode te atender de forma remota em qualquer lugar do Brasil. Então, e atendimentos de qualidade. Eu tenho canal no YouTube. Quem quer saber mais sobre aposentadoria, o meu canal é o Me Aposentei. Lá eu sempre estou disponibilizando conteúdos importantes sobre o direito previdenciário e outros temas que podem ajudar vocês a guardar um dinheiro para uma aposentadoria mais tranquila, tá, gente? Por isso que o canal se chama Me Aposentei. E também eu tenho aí o Instagram do escritório, que é o @Priscila Souza Advogada. Ai, que maravilha. Muito legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de falar o podcast de vocês, o @ do podcast e o de vocês também. Isso. A gente vai falar. Vamos chegar nessa parte. A gente queria primeiramente agradecer aos parceiros, a Verte Saúde Animal, que está fazendo parceria com a gente desde o início, né? Ao Clube Morena Rosa Belém, que cede os nossos looks belíssimos, né? Pra gente estar Esses aqui com looks aqui vocês. são do Morena Rosa Belém, lá do Boulevard. E a Clínica Veterinária Vet Life. A clínica mais acolhedora de Belém. E também vale a pena ressaltar, tá? Que nós temos também uma parceira aqui na nossa frente, que ela tá com a gente desde o início. Ela nem me conhecia, gente. Uma das maiores parceiras também. E uma parceira postou no nosso canal também, tá? Segue lá, @pode virando bicho. E vocês vão ter acesso a vários conteúdos sobre diversos temas e vai ser muito legal ter vocês conosco. É isso aí, pessoal. Um beijo. E esse foi mais um episódio Virando bicho.